Olá, bom dia. No ano passado, o Brasil registrou um recorde de feminicídio, chegou a quase 1.570. Esse ano a coisa não está muito diferente, mas o Maranhão teve uma queda, a gente já falou sobre isso aqui. Mesmo assim, os casos continuam a assustar, porque são registradas 4 mortes por dia de mulher no Brasil. Gente, esses números são inaceitáveis. E o que a gente pode fazer? Recorrer às autoridades, fazer isso tudo. Mas e que tal se a gente soubesse se defender um pouquinho também? Se nessa hora a gente tivesse algum ensinamento, algum truque de saber se defender, acho que poderia salvar um pouquinho, né? E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. A gente vai falar sobre o projeto Faixa Rosa, tem um nome super bonito que ensina a mulheres a defesa pessoal. E eu vou falar com um dos professores, com um dos idealizadores desse projeto, que é o professor Tiago Brasil. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectadores. Tudo bom? Essa ideia de criar esse projeto Faixa Rosa, eu imagino que não é para formar lutadoras, é defesa pessoal pura e simples, é isso? Hoje está muito em voga o empoderamento feminino, né? Amém. E eu acredito que é uma bela forma de empoderar a mulher, de dar mais liberdade, dela ter mais segurança de ir e vir, né? Hoje a sociedade está muito complicada, né? A gente percebe uma geração que não sabe escutar um não direito. E isso preocupa, né? Preocupa quem tem filha, esposa, mãe. É verdade, né? Nenhuma mulher está livre disso, né? Pois é. Inclusive, os maiores índices de violência são no ambiente familiar, né? Verdade. Doméstico. Normalmente o agressor está ali dentro da casa, aquela pessoa que era para ser o protetor se torna um agressor, né? Mas essa oficina, ela visa entregar um pouquinho de conhecimento em abordagens de rua, abordagens mais incisivas, para que essa mulher entenda melhor o seu corpo, as armas que ela tem no seu corpo. A gente não vai formar uma lutadora em uma oficina, mas a gente não vai ensinar... Não é para formação de profissionais. Não, mas a gente pode instigar, né? É defesa pessoal mesmo. Defesa pessoal, por exemplo, se desvencilhar de um ataque. A gente não vai ensinar uma moça, uma mulher a dar um soco numa aula. Não vai, ela vai fraturar a mão se isso for acontecer. Deus me perdoe, mas tinha uns que mereciam a gente aprender esse soco. Mas aí a gente pode ensinar a bater com essa parte mais dura da mão. Por exemplo, pegando de baixo para cima no nariz, isso vai causar um estrago tão grande e não vai machucar a mão. Uma pegada no braço. Não machuca a mão de quem bate, mas machuca o nariz de quem recebe a porrada. E aí, para gerar tempo suficiente para a pessoa sair daquele ambiente de risco, né? Pois é, mas numa hora dessa, Thiago, assim, na hora que acontece a coisa... Por exemplo, a gente teve o caso da moça ali da litorânea, que foi um dos estopins para vocês idealizarem esse projeto, né? Ela vai correndo, ela vai ali numa vibe que ela está muito focada naquilo que ela está fazendo e ele tem um elemento surpresa. Perfeito. Esse elemento surpresa não pode, por exemplo, assim, deixar a mulher sem ação mesmo? Pode. E ele pode deixar mais ainda o agressor sem ação. Porque o agressor de mulheres, normalmente, ele utiliza esse elemento surpresa para surpreender e imobilizar. Ele não tá normalmente aguardando uma reação. É verdade. E a defesa pessoal, ela parte do princípio da identificação do risco e da fuga. A neutralização desse risco é num momento extremo, é quando você já não tem mais como se desvencilhar daquela agressão sem precisar imprimir uma força contra aquele movimento. Então a gente ensina algumas técnicas que vão neutralizar esse agressor. A gente ensina os pontos fracos, onde a mulher bater, e mostra os pontos fortes que ela pode bater sem se machucar. Onde bater e como bater e com que bater, no caso, né? Como se desvencilhar de um puxão de cabelo, de uma pegada no braço, esganadura. Então a gente essa é essencial, viu? A gente trabalha com esse cenário, a esganadura só pegando no pescoço contra a parede, pegando no pescoço no chão. São várias situações que a gente passa uma ideia
uma noção de defesa, né? Porque não vai ser um curso, é uma oficina, é isso, né? É uma oficina. Oficina faixa rosa, Na né? verdade, a gente tem um programa, a gente está até pleiteando, peço até ajuda aí das autoridades, dos deputados, dos deputados. Quem tiver influência. Desde o ano passado a gente tem pleiteado pela lei de incentivo ao esporte. Tem uma empresa maranhense que gostou da ideia, que abraçou a ideia, nos deu uma carta de intenção, que é a Terra Azul. Isso. Obrigado, Terra Azul. Inclusive, sábado a gente vai estar ministrando agora? uma oficina, sábado agora, às 11 horas da manhã, lá na Terra Azul da Coama. E assim, a gente tem muita vontade que esse projeto ele consiga avançar para a gente ter condição de ampliar essas oficinas. Uma oficina dessa a gente mobiliza professores que dedicaram a vida no ensino da arte marcial, ele precisa ser remunerado, a gente precisa de espaço, a gente vai levar conhecimentos da intenção ali de como mapear esse Entendi. Para vocês funciona como uma visibilização do trabalho e para as mulheres como uma aula de incentivo à defesa pessoal. Isso. Mas, na verdade, a visibilização do trabalho, ela não entra nem no nosso foco de objetivo. É assim. Eu acho que a gente consiga, ela entra na ideia de a gente conseguir fomentar e levar mais segurança para as mulheres. Entendi. E que a gente está num momento assim tão delicado, né? Tão delicado que a cada... Vocês vão imaginar que há alguns minutos, enquanto a gente está sentado aqui, quantas mulheres foram agredidas? Quantas mulheres denunciaram a agressão? Será que não houve nenhum feminicídio? Mas o tempo é muito pequeno, gente. Se a gente não tomar providências desse tipo, e vocês estão de parabéns com essas iniciativas, se não tomarem iniciativas assim de se defender, da mulher se defender, só esperar as autoridades, a coisa pode não dar tempo. Não dá tempo. Se uma pessoa, por exemplo, entra na sua casa, os indicadores estão aí, né? Se uma pessoa entra na sua casa, você é pega de surpresa, se você tem alguma noção disso, já está valendo. E os índices, eles são... muito claros que dificilmente uma agressão dessa ocorre com um invasor estranho na casa. Normalmente é uma abordagem na rua, onde a pessoa tem acesso, quando é um estranho, ou quando vai para esse ambiente mais doméstico, mais privado, são pessoas próximas. Né? Mas deixa eu lhe perguntar, o que fica mais fácil nesse caso, quando a gente tem essas noções de defesa pessoal? É ali na rua, com elemento surpresa, aquela coisa toda, ou dentro de casa ela também está valendo? Porque quando a pessoa entra em casa, às vezes a mulher, ela já sabe que se ele entrou ali, ele vai agredi-la. Ele já não tem tanto... Tem o 180, tem a Lei Maria da Penha, que ampara as mulheres, que tem um entendimento muito claro dessa diferença, dessa fragilidade da mulher nessa situação. Mas eu falo na questão da defesa mesmo. Por exemplo, uma mulher com noção de defesa. É complexo, vai ajudar, mas veja bem, um homem e uma mulher dentro de um ambiente fechado. Fechado, ali existe, às vezes... Ninguém nem sabe o que está acontecendo lá dentro, ninguém nem viu ele entrar, né? Ali existe, às vezes, uma agressão psicológica já acontecendo há algum tempo. É verdade. E isso é mais complicado. Na oficina, a gente vai trabalhar mais abordagens de rua mesmo. Isso. Ou então situações de esganadura, por exemplo, contra o chão. Para a pessoa chegar naquela situação, normalmente é uma pessoa que tem uma intimidade, que chegou ali naquela situação, e a pessoa aí... A pessoa vai conseguir se desvencilhar desse ataque. Entendi. Vai ter condição de se desvencilhar desse ataque e procurar a ajuda necessária. Aí tem o 180, que é o telefone da Maria da Penha. Da Maria da Penha, 180, exatamente. Qualquer coisa, 180 está lá, Salve Maria, tem uma opção de dispositivos que a gente pode acionar, sim. Nesse caso que a gente está falando mais específico, quando é alguém que está dentro de casa, alguém que já tem uma medida protetiva e que está descumprindo, essas coisas assim. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Por exemplo, falou a defesa pessoal lá na rua e tal e tal. Eu sou uma pessoa pequenininha, né? Você é bem grande. Eu poderia me defender de você num ataque desses? Claro. Agora vamos deixar essa resposta para o segundo bloco? Eu vou pensar, se eu penso nessa resposta, enquanto eu penso na próxima pergunta, e a gente vai para o intervalo só para tomar um cafezinho, uma água e voltar a conversar. Já eu volto também. Já estamos de volta conversando aqui sobre técnicas de defesa pessoal que estão sendo ministradas em oficinas
para mulheres que se sentem ameaçadas ou para mulheres que nunca se sentiram ameaçadas por nada. Vale para todo mundo. E eu estou conversando aqui com o professor Tiago Brasil, que é um dos idealizadores desse projeto, também um dos professores dessa oficina, né? Eu lhe perguntei no final do primeiro bloco, sim, pessoas, mulheres mais frágeis, eu não digo frágil, quando sou frágil eu não pingo, né? Mas eu sou baixinha, o senhor é alto. Eu conseguiria me defender de você? Sim. Hã? Sim. Conseguiria dar um soco no nariz? Assim, existem partes que são muito sensíveis no corpo. Olhos, garganta, plexo aqui no meio do peito. genitália. E aí a gente tem partes que são muito rígidas. Mostrei aqui a mão, cotovelo, cabeça. E isso vale para todo mundo. A mulher tem essas partes rígidas também, né? Joelho. Então a gente vai tratar como se desvencilhar de certas abordagens, utilizando os seus pontos fortes, agredindo os pontos fracos daquele suposto agressor. A ideia é essa, para neutralizar o ataque e a pessoa conseguir fazer a fuga, né? Se evadir. Até parou um pouquinho, mas a gente estava tendo muitas notícias dessas agressões nas corridas matinais das mulheres, né? Porque normalmente sai 4 horas, 5 horas da manhã para não pegar o sol, aquela coisa toda, e isso facilita a ação do bandido. Estava facilitando muito, as mulheres andavam em grupo porque tinham medo de andar sozinhas, né? O que é uma boa pedida, viu? Andar em grupo, lógico, exatamente. lógico. Um bandido só não vai agredir um grupo de mulheres, né? Mas aí também entra a questão do exercício pessoal. Tipo assim, eu corro um pouquinho mais forte, minha amiga corre um pouquinho mais fraco, aí a gente tem que se adaptar no grupo para andar. Quer dizer, ela tem a possibilidade de andar sozinha, mas ela tem o medo de andar sozinha. Poxa, aí a gente esbarra naquele direito tão básico, né, do ir e vir. A liberdade de ir e vir. Né? Aí a gente vê, outro dia eu estava conversando com a Samanta, estava assistindo uma palestra da Samanta. Ela é policial e trabalha na Maria da Penha. E ela fez uma pergunta na palestra, foi até no Luzeiros, a gente ministrou lá essa oficina para as colaboradoras e a Samanta fez uma palestra belíssima lá. E ela perguntou para mim, perguntou para o mestre James, para as outras pessoas, do que a gente tinha medo quando saía de casa. A gente não tem medo de sair de casa, o homem normalmente sai de casa, não tem medo. O homem não escuta essa pergunta, né? Mas aí ela perguntou para todas as mulheres, a maioria tem medo de ser violentada, quando sai de casa. Exatamente. Quem não tem medo hoje, né? Pois é. Aí isso vai influenciar lá no direito da mulher de ir e vir. Então, quando a gente fala de um projeto como esse, a gente fala efetivamente de empoderamento. De empoderamento, é verdade. Eu tenho a liberdade de ir e vir porque de alguma forma eu posso contar comigo também. Lógico. Tem uma aluna lá da nossa academia. O mestre até citou esse exemplo. Gente, estou falando mestre o tempo todo, é do mestre James Adler, que todo mundo conhece já, essa trajetória dele aqui na luta pessoal. É karatê, não é isso? Não, o mestre James, ele é faixa preta de judô, judô jiu-jitsu e kickbox. Não é karatê, não, é judô. Lutador de MMA, ele dedicou a vida às artes marciais. A gente já conhece a trajetória dele, por isso ele toda hora está falando do mestre James, é do mestre James Adler. Isso. Aí uma aluna lá da academia, da dojo, foi abordada, ela indo para o treino, estava com a mochila e o cara colocou uma faca na barriga dela e levou ela para um terreno baldio. E ela condicionada, a arte marcial e tudo, teve a frieza de falar para o cara, não, calma, você vai ter tudo que você quer, eu só vou guardar minha bolsa. No que ela foi se abaixar para guardar a bolsa, ela voltou com um cruzado e nocauteou o agressor e teve condição de evadir. Mas ela é uma mulher preparada. Ela sabe dar um soco. Nem todas vão saber. Por exemplo, seria diferente de mim se agredida. Por exemplo, eu comumzinha aqui que não tenho nenhuma técnica de defesa pessoal, vou andando, sou agredida nessa situação. Mesmo assim eu consigo me muito difícil se desvencilhar. Você não tem repertório técnico para se desvencilhar uma situação dessa. Principalmente alguém que chega e bota logo uma arma. Mesmo que ele não tenha, ele diz que tem uma arma e a gente vai ter que acreditar, porque naquela situação não tem como não acreditar. Era uma aluna graduada, muito preparada, e ela teve a frieza de entender a situação. Quem treina arte marcial, normalmente está condicionado a situações de estresse, né? Você está trocando porrada ali todo dia, então você fica condicionado. Isso também é um grande, acho que talvez uma das maiores... dos maiores ganhos que você tem, porque você
se condiciona a não perder a cabeça, a não deixar a sua emoção ofuscar a razão. Eu acho que esse é o melhor treinamento que a gente pode ter. Manter a calma, quer dizer, mas isso é bom de ensinar para os outros. Tipo assim, você quando está sendo assaltado, qual é o ensinamento que diz? Não reaja a um assalto. Mas isso é fácil de eu dizer aqui na TV, é fácil de você dizer com você. Na hora que você é assaltado, a sua primeira reação é o quê? Reagir. Mas é por isso que a prática constante de arte marcial condiciona você a conseguir pensar nesses momentos de estresse absurdo, né? Aí você consegue parar para pensar. A gente é forjado, como o mestre fala, no fogo, né? Mar tranquilo nunca fez bom marinheiro, né? Nunca fez bom marinheiro, e verdade. E aí, quem normalmente pratica arte marcial consegue desenvolver essa característica, porque isso é o que a gente faz todo dia. Essas oficinas duram quanto tempo? 1 hora. 1 hora, né? 1 hora. 1 hora de aula. 1 hora de aula. Mas quando vocês dão uma oficina, é o que? Uma semana, mais ou menos? Não, a oficina é uma aula. É só uma aula mesmo? Uma aula para dar aquela primeira noção. Dali muitas mulheres podem entrar. Isso que eu queria perguntar. Depois de conhecer essa primeira aula, esses primeiros conhecimentos, a mulher normalmente ela se interessa por aprender um pouquinho mais? A gente tem visto um movimento em várias academias, eu acho muito interessante, tem vários professores aí trabalhando isso. Eu acho que esse trabalho, ele não pode ficar só em um grupo, só um projeto como o nosso. Exatamente. Tem outros profissionais na área aí fazendo um belíssimo trabalho. Eu acredito que quanto mais projetos existirem nesse sentido de trazer a segurança para a mulher, a gente vai conseguir uma sociedade um pouquinho melhor. A gente pode reduzir esses números, né? Eu acho que com todo mundo trabalhando em conjunto, sim. Mas é isso que está precisando. Parece que quanto mais a gente fala, olha que a gente fala de feminicídio aqui nesse programa, não é fácil, não. Se for contar, dá metade do programa durante o ano. Mas parece que quanto mais a gente fala, mas os homens ficam irritados, será? Porque a reação é quase imediata. Teve uma passeata um dia desse contra o número de feminicídios, quando ele foi divulgado. Naquele período, foi o período que mais aconteceram agressões e feminicídio. Parece que gera Quando foi isso? Foi ano passado. Ano passado, que teve um movimento. Teve aqui, teve no Brasil inteiro. Né? Mas naquele período, logo depois eu entrevistei uma especialista aqui, naquele período houve um registro de aumento do número de agressões. Não necessariamente de feminicídios, mas de agressões a mulheres. E também eu vi na TV uma aula, como essa sua, ensinando como é que o homem dá soco em mulher, como é que ele pode fazer a esganadura no chão, quer dizer, não mostraram as imagens explícitas, só os movimentos. Quer dizer, se eles podem aprender, a gente também pode. Não, mas isso aí já é incitação ao crime, né? Mas é incitação ao crime, foi tirado das plataformas e tal. Isso é uma coisa inaceitável. É sempre inaceitável. Mas por mais que você fale, esse inaceitável acontece. Então, aí a gente precisa também fazer... Pois é, foi o que eu comentei. A sociedade hoje está tão difícil, né? Tem um tal de movimento Red Pills. Foi esse que tinha esta oficina de ensinar como se agride uma mulher que lhe diz não. Coisa simples assim, tipo só vários socos de uma vez, jogar no chão, pisar no pescoço. Pensa só. Enquanto vocês estão com uma oficina dessa, de faixa rosa, levando esse ensinamento, eles estão lá também fazendo. Então a gente tem que se movimentar. Eu acho que esse tipo de oficina, ela devia acontecer sempre, permanentemente. Empresas, governo, tudo tinha que se unir para fazer esse tipo de movimento, para ensinar as mulheres a se empoderar, que a gente fala de empoderamento, mas não pode ficar só no papel. A gente tem que levar para a prática. E esse empoderamento inclui isso. Defesa de agressão. A gente saber se defender um pouquinho. Porque até a Maria da Penha chegar, um carro, vai se deslocar, aquela coisa toda, muita coisa pode acontecer. Então, professor, olha, eu estou assim encantada com esse projeto. Que bom. Tá? Quem sabe eu apareço lá para olhar esta oficina, se eu tiver um tempo. Que hora vai ser? 11 horas? 11 horas. Eu acho que a gente vai fazer um aqui na Assembleia também, a gente já está ali Pronto, mas eu vou logo lá, porque quando chegar aqui eu já tenho conhecimentos. Que bom, que bom. Vai ser às 11 horas lá na Coama, né? Na Terra Azul da Coama. Obrigado, Terra Azul, mais uma vez pelo apoio. Aparece lá, você vai, com certeza, a gente assistindo, a gente vai gostar. Por isso que eu quero ver se eu já me entusiasmo com essa história. Já vou aprendendo a me defender. Um assalto, ninguém está livre, gente, de um assalto na rua, de uma agressão na rua, qualquer coisa.
a gente não está falando só do não, a gente está falando também da agressão pura e simples, tá? A gente não está falando do feminicídio, mas da agressão pura e simples. Em todos os casos, a gente precisa ter um pouquinho desse empoderamento, aqui entre aspas, de saber se defender. Professor Tiago Brasil, muito, muito obrigado por sua participação, por uma ideia tão genial dessa, de ajudar a gente a se defender de agressões e, quem sabe, conseguir reduzir esse número horrível de feminicídios e assédio sexual, todas essas coisas que vêm junto, ou que vêm antes do feminicídio, porque o feminicídio é a última porta, né? Depois do feminicídio não tem mais o que fazer. Agredir, né? Não tem mais. Já passou por todo aquele Dizem que dura 7 anos o ciclo de violência, né? E para quem nunca sofreu, parabéns, está na hora de aprender a continuar assim. E se acontecer, já sabe se defender. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e por dividir todas essas informações com a gente. Eu que agradeço o espaço, agradeço imensamente. E aí fica o apelo, governo, por favor, se conseguir dar uma olhadinha nesse projeto. Dá uma olhadinha, a gente fica satisfeita, né? Obrigado, Terra Azul, e desejo um excelente dia a todos. Muito obrigada, bom dia para você que ficou aí sabendo de mais um projeto de incentivo ao empoderamento feminino, nesse caso empoderamento de verdade, a lutar pela vida mesmo, e já sabe onde procurar se for o caso. Tchau e até a próxima.